Boa noite, pessoal. Aqui quem fala com vocês é Gisele Rodrigues e eu criei esse canal para falar e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu gravei um outro vídeo, qual eu falei porque que eu parei de ler a Bíblia, né? Que eu estava me esfriando bastante por causa do meu trabalho na internet. E o Senhor, Ele falou para mim voltar, né? Voltar a usar a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, para eu me revestir da armadura do Senhor e usar a ferramenta dele, né, que é a Bíblia, que é a oração, e me aprofundar para que ele possa me usar como um canal para outras vidas. Por isso eu decidi começar a leitura bíblica do Antigo e do Novo Testamento, alternando entre os dias. Então hoje a gente vai estar lendo o livro de Mateus, capítulo 1. Ontem foi o livro de Gênesis. E, gente, eu vou fazer 34 anos, tá? Só me apresentar um pouco. Eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos e um bebê que vai fazer 5 meses. Acabei de botar ele pra dormir, que hoje ele tava difícil de dormir. E acordou agora 2 vezes. E eu botando ele pra dormir, eu tava quase dormindo. Ainda é cedo, que ainda é 9h30 da noite. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu espero que o Senhor venha falar com você. Você que está afastado da presença do Senhor, você que faz tempo que não lê as Escrituras, o Senhor te convida nessa noite a estar ouvindo a voz dEle. A palavra de Deus, ela é um guia para a nossa vida. Ela é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Então, pega a sua Bíblia e vamos estar lendo a genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação. Nação gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, o Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azó, e Azó gerou Zadok. Zadok gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bom, se você ainda está vendo esse vídeo, eu peço que você curta e compartilhe, que você siga esse canal, que vai ser uma fonte de bênção para a sua vida. Eu não estou fazendo isso aqui com a intenção de ganhar dinheiro. Eu estou fazendo isso aqui porque um canal é uma transmissão que vai se espalhar e alcançar vidas. E se chegou até você é porque Deus quer falar contigo. Porque antes de eu começar esse vídeo, eu fiz uma oração para que Deus levasse esse vídeo a quem precisasse ouvir, a quem precisasse se alimentar dessa palavra. Então, se você está aqui, não é por acaso, mas porque o Senhor, o Espírito Santo, te trouxe até aqui, porque Ele quer falar contigo. Então, pessoal, a Bíblia vem nos dizer, né? Dar de graça aquilo que o Senhor nos deu de graça. Ele nos deu uma ordem para todos. Vão por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Todo aquele que crê seja batizado e seja salvo, em nome de Jesus. Então, o YouTube é uma oportunidade de a gente falar da palavra de Deus, até porque hoje a gente vai para a igreja e os bancos estão vazios. Hoje a gente vai para a igreja e existe uma frieza enorme. As pessoas nem saem mais de casa para ir para a igreja. Eu digo aqui mesmo em Belém do Pará. Eu gostaria de morar em outro estado, aquele estado onde mora o apóstolo Robson. Lá eles fazem culto, passam a manhã toda na presença de Deus louvando e muitas vezes já chegam em jejum e ficam ali sem reclamar, com alegria, só recebendo do Senhor. E aqui as pessoas reclamam de fazer 1h30 de culto. E se elas vierem, né? Porque tá eu e meu marido na frente de uma igreja e praticamente só dá eu, ele, minha filha, o pastor geral, né? A gente tá, por enquanto, morando numa comunidade. A gente ainda não tem a nossa casa. A gente mora alugado, mas eu creio que o Senhor vai nos dar a nossa bênção, que é a nossa casa. E a gente não tem deixado, né, de falar, ainda que seja só nós. Mas aqui é um canal aberto, né, que vai alcançando muitas vidas, que vai espalhando. E a gente não pode perder essa oportunidade. O título do vídeo é Jesus, o caminho para a salvação. Talvez eu tenha colocado o caminho para a salvação. Bom, gente, desde pequena eu cresci no Evangelho. Cresci ouvindo a palavra de Deus na Igreja Batista Tradicional, que é uma igreja de muito estudo. Então, eu sempre escutei que só existe 2 caminhos. Um estreito, que é o que leva para o céu. É um caminho onde a gente passa lutas, dificuldades, mas a gente sempre está com o Senhor do nosso lado. A gente sempre tem a quem recorrer, ao Espírito Santo que nos consola, a palavra de Deus que nos ilumina, que nos guia, o Senhor Jesus que nos guia em toda a verdade. E um caminho largo, que é o caminho da perdição, que é o caminho do livre-arbítrio, onde a gente pode fazer o que a gente quer, onde a gente não aceita aquilo que é a vontade do Senhor.
Então, eu ia porque minha avó dizia para eu ir, então com 10 anos eu não fui mais. E a gente se afastou, né? Foi morar para mais longe da igreja também. E vendo o que acontecia dentro de casa, né? Eu vim de uma família totalmente desestruturada. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 8 anos. E meu pai bebia, era agressivo. E a minha mãe, quando conseguiu um emprego de funcionária pública, deixou dele. E continuou bebendo e continuou se envolvendo com outra pessoa que também bebia. Então, eu trazer uma pessoa para dentro de casa que bebia, né, uma pessoa estranha, também trouxe muitas consequências, principalmente para mim. Minha irmã foi morar com a minha avó. Desde pequenininha a vovó pegou ela, então ali o Senhor estava livrando ela. E ficou eu e meu irmão. E a gente foi crescendo assim com muita dificuldade, no meio de festa, no meio de bebedeira. E aquilo ali trouxe muitas consequências ruins para nós. Que a gente, como adulto, quis seguir aquele mesmo caminho, né? De que a gente via nossos pais vivendo. Então, eu não aceitei Jesus, não conseguia aceitar Jesus na Igreja Batista. Eu via aqueles vídeos de missão na África, né? E eu chorava, porque eu não conseguia sentir aquela alegria que aquelas pessoas sentiam, mesmo não tendo nada. E quando eu fiquei adolescente, né? Aos 15 anos, eu fui para a Igreja Quadrangular. E lá eu cheguei, eu estava destruída, eu chorava muito na presença do Senhor. E ali eu sentia algo diferente, não sei. Mas ali eu me batizei, comecei a trabalhar com célula. E servi ao Senhor, né? Até determinado ponto que eu com 18 anos, desviei. E assim como eu conheci a palavra, assim, para mim eu ia ser crente ou eu ia não ser crente. E como eu queria experimentar as coisas do mundo, também que eu via dentro de casa, queria uma fuga porque eu vivia dentro de casa também. Então eu fui pro mundo mesmo, conheci várias coisas, comi coisas ruins, me mexi em festas e festas. Mas aí eu sempre sabendo, né, conhecendo a palavra, e eu dizia que um dia eu ia voltar para a igreja. E aí eu era como um peixe, né, que o Senhor permitiu ir para fora do aquário para conhecer, mas que uma hora o Senhor ia me pescar de volta. Eu sabia, dentro de mim eu sentia isso. E foi a minha mãe se converteu, né, e começou a orar por mim na igreja, essa igreja pentecostal. E eu nunca tinha conhecido, né? Quando eu voltei para essa igreja pentecostal junto com a minha mãe. Então, Deus me fez muitas promessas. E para mim era tudo muito novo, né? Esse negócio de revelação, de palavra profética. E Deus foi falando comigo coisas que só eu e Deus sabia. Então, eu passei a acreditar, eu passei a viver, né, como um novo convertido vive. Mas depois foram passando tantas coisas. Eu casei, tive meus filhos. E a gente vai deixando de lado as promessas do Senhor. Mas por esses dias o Senhor falou comigo essa palavra, né, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu creio que tem chegado esse tempo do propósito de levar um pouco dessa palavra. Então, Jesus Cristo é o único caminho da salvação, o único caminho que leva a Deus, o único caminho que nos leva a ter uma vida de paz. Quando a gente lê a palavra, a gente é iluminado. Quando a gente lê a palavra, a gente passa a ter os pensamentos de Deus para a nossa vida, que são pensamentos de paz, de prosperidade. A gente começa a pensar naquilo que é puro, que é reto, que é íntegro, a partir da palavra do Senhor. Que a gente vive num mundo de trevas, né? O mundo jaz no maligno. Então a gente tem que
procurar todos os dias se revestir dessa palavra. Não sei se você conhece o Senhor, mas o Senhor, Deus, deu seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós possamos viver uma vida de paz, guiados pelo Espírito Santo, porque a gente mesmo não sabe cuidar da nossa vida, mas o Senhor, Ele sabe, Ele nos conhece. E quando a gente entrega a nossa vida para Ele, Ele vai nos guiando em toda a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você esteja vivendo um jugo de drogas, como eu vivi, de bebedices, que tem tirado a sua paz, tem feito você sentir como se você fosse um lixo. Mas o Senhor, Ele te ama. E quando eu estava lá no meio de uma festa, me embebedando, quase perdendo a minha vida numa overdose, eu comecei a lembrar de quando eu ia para a célula, de quando eu me importava com as pessoas, de quando eu ia na casa das meninas buscar ela para ir para a célula. Então eu falei com Deus que se Ele tinha um plano na minha vida, que Ele me tirasse daquela vida, que eu não aguentava mais a consequência das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio. Para mim aquilo ali não fazia mais nenhum sentido. Eu ficar horas e horas dançando na frente de uma caixa de som, achando que eu era livre, achando que eu tinha liberdade, mas na verdade eu estava cativo do pecado e maltratando o corpo, o templo do Espírito Santo. E eu estava morta, morrendo por dentro e quase morrendo meu corpo físico por fora. Mas o Senhor me tirou e o Senhor me tirou com a mão forte. Quando eu saí daquela vida, eu nunca mais voltei. Eu me afastei das pessoas que eu vivia, das pessoas que me levavam para aquele ambiente. E comecei a caminhar, comecei a louvar a Deus. E o Senhor, Ele foi fazendo e ainda está fazendo uma obra na minha vida. Acho que meu marido chegou aqui. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã.